Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre quem não estuda as Escrituras, principalmente as profecias, não conhece por completo a Deus e nem o seu plano de salvação e redenção para nós. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e aqueles que não se inscreveram no canal, aproveitem e já se inscrevam no canal. 1, 2, 3, já, pause. Já? Já curtiram o vídeo? Quem não se inscreveu no canal, se inscreveram? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar o vídeo quando acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Tá certo? Vamos para a oração para começar? Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais uma vez e que fale através de mim, me use como seu mensageiro, para que eu possa levar a sua mensagem às pessoas. Que todos nós possamos ter nossa mente e os olhos abertos para estudar não só as Escrituras, mas também as profecias. E possamos compreender a quem é realmente Deus, qual é o seu plano de salvação e redenção para a humanidade. Que eles possam estar sempre conosco, que os três maiores professores do mundo estejam aqui neste momento para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que a mente de todas as pessoas que estiverem me ouvindo possa ser aberta e o seu coração também, para que possam compreender a verdade, o meu também. Pois eu também estou no mesmo barco do que eles, que eu também posso ter a mente e o coração aberto. Estamos todos aprendendo, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, quando nós não estudamos as Escrituras, nós ficamos muitas vezes boiando em certas coisas, né? Nós sabemos que Deus teve o plano da criação nosso, da humanidade, né, do mundo. Depois ele teve o plano da redenção e tem ainda o plano da salvação. São três planos de Deus, são três coisas que Deus está fazendo por nós. Veja bem, ele criou a humanidade sabendo que o ser humano ia cair e que Jesus teria que morrer na cruz. E mesmo assim, Jesus criou o ser humano, sabendo que ele ia ter que passar pelo que ele passou na cruz. Se ele criasse o ser humano, mesmo assim ele criou. Não satisfeito em nos criar, ele também foi na cruz e morreu por nós para nos libertar do pecado e nos dar a oportunidade da vida eterna. Então ele nos redimiu do nosso pecado, ele fez o plano da redenção, né? E não satisfeito ainda, ele vai voltar para nos buscar, mas todos nós ele vai buscar nossos salvos. Então ele virá, aí é o plano da salvação e aí ele nos levará no milênio ao céu. Mas somente entende esse plano, esse amor que Deus tem por nós, esse ser magnífico, extraordinariamente celestial que nós temos, um Deus que nós não podemos imaginar como ele é, de tão surreal do que é. Por mais que nós tenhamos várias referências sobre ele nas escrituras sagradas, nós não temos um bilionésimo, podemos dizer, né, sobre ele para saber. Nós não temos como compreender o que é Deus. Somente quando nós vivemos ao seu lado na vida eterna que saberemos mais sobre ele realmente. Mas a Bíblia nos revela muita coisa. Agora nós vamos falar sobre um fato que aconteceu em Israel depois da morte de Jesus. Nós sabemos que Jesus, quando esteve aqui no seu ministério terrestre, ele levou consigo vários discípulos ali, né, que o acompanhavam. E também, entre eles, ele escolheu 12 apóstolos. Mas qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulos são pessoas que seguem algo. Então, eu posso dizer que eu sou um discípulo de Deus. Mas eu posso dizer que eu sou um apóstolo de Deus? Não. Por que eu não posso dizer que sou um apóstolo? Porque o apóstolo recebe o chamado de Deus. Deus o chama. Jesus convocou os apóstolos para serem seus apóstolos, entendeu? Ele convocou 11 primeiro, né? Aí o 12º veio por vontade própria, ele se, se se ofereceu, que foi Judas, né, Judas Iscariotes. Depois da traição, Judas se mata, e aí então os apóstolos, por votação lá na sorte, escolhem Matias como novo apóstolo no lugar de Judas, mas quem realmente assume o posto de 12º apóstolo é Paulo, e ele foi o 12º escolhido por Deus, por Jesus, né, no caso. Então,
Apóstolo é escolhido. Então Jesus escolheu 12 apóstolos entre os discípulos que estavam andando com ele. Né? Muitos, inclusive, foram embora depois, muitos discípulos, por não terem sido escolhidos. Então Jesus tinha esse grupo. E entre esses 12, tiveram 2 apóstolos de Jesus, eu não falo exatamente quais eram, que estavam conversando, andando pela rua, conversando e indo comer algo num bar, né, na taberna, ou no tipo na época. E no caminho eles encontraram com Jesus. Jesus foi com eles. Só que esses 2 discípulos, mesmo tendo passado 3 anos com Jesus, eles não reconheceram Jesus. Né? Aí eles sentaram na mesa, Jesus levantou o pão e abençoou aquele alimento, eles comeram e de repente, depois daquele ato, eles percebem que era Jesus. Mas quando eles percebem, Jesus desaparece. Por que aqueles apóstolos não reconheceram Jesus? Muitas pessoas falam, porque Jesus estava disfarçado. Ele não estava na forma física dele normal, ele estava na forma celestial, ele estava diferente, ele não estava. Não. Ele assumiu outra forma física, porque se ele tem poderes, ele pode fazer. Sim, ele pode, realmente. Mas não. O que acontece? Quando a gente vai fazer o estudo de Apocalipse, ele faz isso simbolicamente. Né? Por que João escreveu esse livro simbolicamente? Porque João estava onde quando ele escreveu Apocalipse? Preso na ilha de Patmos, se não me engano. Que era uma ilha que ela era muito longe do continente e não tinha de jeito nenhum como sair dali se não fosse alguém tirar a pessoa de lá. João foi levado para lá para ficar isolado porque tentaram matá-lo e não conseguiram. Então, eles acharam melhor isolar João. Mas mesmo de lá, ele escreveu algumas coisas. Ele escreveu algumas das cartas dele lá, como também escreveu o livro do Apocalipse. E aí o que acontece? Ele escreveu um livro codificado, por quê? Porque as mensagens ali eram de vital importância. Se os romanos, que eram quem dominava ali, naquele momento, quem dominava Israel, eram os romanos, eles interceptassem uma carta com a natureza que era do Apocalipse, eles não iriam entregar, eles iam destruir a carta. Então, João fez o quê? Ele escreve aquela carta simbolicamente. Imagina, um romano recebeu lá o livro do Apocalipse lá escrito por João, e aí lá está escrito é, a besta que sai do mar, a besta que vem da terra, a mulher prostituta, a mulher não sei o quê, o dragão. Eles começaram a tirar sarro. Esse cara tá louco, já tá, cara. Isso aqui não serve pra nada. Vamos levar essa carta dele lá, vamos entregar pra quem é pra ser entregue. Você entendeu? Então eles não entendiam por quê. Somente quem era estudioso das escrituras, que realmente conhecia Deus, realmente aceitava, acreditava em Deus e no ministério de Jesus, iria compreender o livro de Apocalipse. Entendeu? Quem não conhecia não iria compreender. É que nem, por exemplo, quando Jesus foi ser batizado e João Batista o batizou, o Espírito Santo pousou sobre Jesus, em cima de Jesus, em forma de pomba. E Deus diz lá do céu: Este é meu filho amado, aquele ao qual me alegro, me compazizo, né? Mas, é, muita gente que estava ali não ouviram essa voz de Deus. Por quê? Porque não acreditavam em Deus, não acreditavam, não estudavam as escrituras, não acreditavam em Jesus como Messias. Então, aquelas pessoas que não tinham o estudo adequado, elas não ouviram a voz de Deus, elas ouviram um trovão, né? Por exemplo. Então, então é somente quem estava apto a ouvir, ouvia, né? Naquela época, eu falava, mas como que 2 discípulos apóstolos estavam com Jesus e não acreditaram nele ali para não reconhecê-lo? Nós vamos entender isso agora, queridos irmãos. Nós temos que entender o seguinte: primeiro, nós precisamos voltar lá naquela época e fazermos a hermenêutica, ou seja, vamos entender como era naquela época. Naquela época, existia para eles, os judeus, a crença de que viria o Messias.
Mas na cabeça deles, como também, por exemplo, de Barrabás, que era um revoltoso contra o Império Romano que dominava Israel, ele queria lutar, Barrabás queria lutar contra o povo romano para libertar Israel. Por isso que ele era um revoltoso, né? E aí, muitos achavam em Israel que o Messias viria para ser o rei de Israel e que ele iria, assim como aconteceu com Moisés, usar poderes para fazer pragas, coisas para expulsar o povo romano lá de Israel, ou ia fazer como os egípcios, como os juízes, né, na Bíblia, que Deus levantava os juízes para lutar contra os inimigos de Israel que tava os massacrando porque eles tinham se desviado do caminho de Deus. Então, eles achavam que Jesus ia fazer a mesma coisa. Ou ele age como Moisés ou como juízes. Mas quando eles viram que o Messias esperado veio, mas que ele não era o que eles esperavam, não era isso que eles queriam, né? E como que eles iriam acreditar que o Messias, sendo um filho de Deus, que ele iria morrer numa cruz? Não, eles não aceitavam isso, né? E ninguém sabia disso. Por que que não sabiam? Naquela época, eles tinham acesso à Bíblia? Eles tinham uma Bíblia para ler? A resposta é não. Somente quem tinha acesso às sinagogas e ao templo tinha acesso às escrituras sagradas. Então, somente os sacerdotes, os levitas, os, os chefes de sinagoga tinham acesso às escrituras. Agora, os demais não tinham. Os apóstolos, por exemplo, eles eram pessoas que tinham acesso? Não, eles não eram levitas. E outra, quem era rico poderia mandar fazer uma cópia das escrituras que tem em casa. Então, alguns ricos provavelmente tinham uma cópia. Mas eu pergunto, os apóstolos eram ricos? Não. Pedro e André, dois irmãos, eles eram o quê? Pescadores. Pescador não era rico. João e Tiago, dois irmãos também. Também eram pescadores com seu pai. Também não eram ricos, né? Os outros também não. Você vê que Tomé era de lavoura, era de interior, tudo, ninguém era rico. Aí, eu falo para você, Judas era rico? Não. Mateus era rico? Não. Mateus era um publicano. Tem gente que fala republicano, mas não é republicano, é publicano. O que quer dizer? Ele cobrava impostos para o governo romano. Mas ele não era rico. Ele tinha uma financeira um pouco melhor que os outros apóstolos, mas ele não era rico. Judas, ele trabalhava com Antipas Herodes, mas Antipas não era partidário de Deus. Você vê que ele mandou decapitar João Batista e rejeitou a quando Jesus, ele tinha medo de Deus, mas ele não era partidário, então ele também não estudava as escrituras sagradas. Então Judas, por sua vez, também não tinha contato. Então nós vamos chegar à conclusão que os apóstolos, eles não tinham acesso às escrituras e às profecias. Então, eles acreditavam no que todo mundo naquela época acreditava, que o Messias viria para libertá-los, né? Você vê que imagina Maria, quando ela recebe a notícia que ela iria gerar o Messias. Primeiro, o que será que nós sentiríamos, né? Vocês mulheres que podem gerar um filho. O que você sentiria se chegasse um anjo e falasse que vocês iam gerar um filho de Deus, o Messias? Acredito eu que vocês sentiriam o mesmo que Maria deve ter sentido. Medo, em primeiro lugar, né? Medo, assustada com a situação, né? Assustada ali, apreensiva por a responsabilidade. Depois, com o tempo, depois de ter passado, compreendido uma situação, pensado, refletido sobre o assunto, estaria honrada, feliz por estar gerando o Filho de Deus, ali, o Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, Jesus. Mas, e a hora que você pega, foi lá, Maria, e levou Jesus para ser apresentado lá no templo, né? Como todo primogênito deveria. E a profetisa Ana, que estava sentada nas portas do templo, ela fala se Maria estava preparada para passar pelo que ela ia passar, preparada para passar, para ver o Messias passar o que ele tinha que passar. Maria deve ter ficado ali com medo, você saber, e pensativa, o que será que ela quis dizer com isso? Pois Maria também não tinha estudos das escrituras, né? Se os próprios líderes das sinagogas não tinham
o estudo necessário e não reconhecer Jesus como Messias, né? O engraçado até na novela Jesus, que assistiu, Caifás e os líderes do templo, eles queriam todo jeito de descaracterizar Jesus como Messias. Então eles começaram a estudar as escrituras e apontar. Daqui a pouco, eles apontaram para o seguinte, que o Messias viria para a cidade de Davi, lá de Belém e tudo mais, e não. E aí Caifás começou a gritar, aqui, a prova de que Jesus não é o Messias. Diz que o Messias não vinha de Nazaré, não seria, ele viria de Belém, não sei o que, viria não sei se de Davi. Aí o irmão de Jesus que estava trabalhando no templo, né, estava lá servindo no templo, Tiago Justo, ele fez o quê? Ele falou para Caifás, não, Jesus não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, né? Ele foi criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Batendo com a profecia e deixando Caifás abismado que mais uma coisa batia, né? Então, se isso realmente aconteceu, Caifás talvez tenha feito isso mesmo, porque ele estava querendo derrubar Jesus. Então, ele pode ter estudado ali para tentar achar algo que derrubasse Jesus, que falasse do Messias. Mas ele não achou nada, porque tudo que falava batia com Jesus. E isso deixava Caifás com ainda mais medo, né? De perder o seu cargo, de perder o seu poder. Então, somente quem crê pode ouvir a voz de Deus, pode aprender as Escrituras. Então a pessoa precisa estar iluminada pelo Espírito Santo, mas tem que crer. E os apóstolos não creram quando depois que Jesus morreu, eles começaram a pensar: acabou tudo. O Messias morreu, não pode ser. Nosso Salvador. Mas ele não veio para nos libertar, ele não nos libertou e morreu. Como assim? Eles não compreendiam o plano da redenção e salvação, né? Jesus veio para nos libertar, sim, do nosso pecado. Dos pecados e nos dar a oportunidade da vida eterna. Ele não veio para libertar Israel da escravidão, para ser um general, para ser um rei naquele momento, né? É diferente do que eles pensavam, né? E aí, eu falo para vocês, vamos para pensar. Nós estudamos as escrituras, vamos se pôr no lugar deles. Mas, vamos pensar. A Testemunho de Jeová, vou dar o exemplo deles. Eles acreditam que vai ter a passagem, né? Você quer que vão passar como vida, mas não acreditam exatamente em Jesus como Deus, né? Nós estamos esperando que o Messias venha e nos leve para o céu. E aí, vamos supor que venha o Messias e ele nasça outra vez de uma mulher. Será que nós vamos compreender isso? Não. E é exatamente o que acontecia lá. Será que a Testemunha de Jeová vai acreditar que vê Jesus descendo numa nuvem do céu? Que ele é o Messias? Ou vai fazer que nem o povo de Judá e de Israel lá, que rejeitaram Jesus como Messias? Que acreditavam em outra coisa. Então nós temos que entender que eles não compreenderam a missão de Jesus, porque eles não tinham acesso. Hoje em dia, nós temos acesso à Bíblia de todo jeito. Hoje em dia não tem desculpa. Até no celular você pode baixar a Bíblia com várias versões que você quiser. Entendeu? Você pode pesquisar, achar o que diz as escrituras sagradas, verdadeiras em hebraico. Nós temos que entender que uma tradução é muito complexa de se fazer. Você perde coisas. Por quê? Entendam. No nosso país existem dialetos, não existe? Existem palavras que em outros países não existem, mesmo que falem português. Por exemplo, vamos falar aqui, diz assim, ó, olha só, se eu disser assim, o rapaz estava roubando no supermercado e a casa caiu. Uma pessoa que é lá dos Estados Unidos, por exemplo, vai traduzir isso aí para o inglês. Então ele vai escrever lá, lá no tal, vai escrever lá, house e caiu em inglês, né? Só sei house em inglês. Eu não sou muito bom de inglês. Mas ele vai traduzir. Quem lê em inglês vai pensar que uma casa desmoronou, não é?
Porque ele não vai entender, isso aí não é uma fala, é uma fala figurativa, né, é uma coisa que não é literal, então, lá eles não certo, lá provavelmente eles nem têm esse tipo de fala, né. Mesmo que tenha, mas eles vão traduzir literalmente. Então eles vão falar o quê? Eles vão pensar o quê? Eles vão traduzir de que maneira isso aí? Que o ladrão estava roubando no mercado e o mercado desmoronou. É isso que eles vão entender. Não, né. Só que a frase não diz isso, a frase que eu estou falando tá dizendo o quê? Pra gente que entende, que o ladrão estava roubando e foi apanhado em flagrante, né, foi pego roubando. E isso aconteceu na escritura. Se isso acontece assim na mesma época, você imagine textos que foram escritos antigamente, com palavras, pronúncias bem antigas, com uma língua, por exemplo, como o hebraico, que já nem existe mais. E você vai traduzir isso. Qual a chance de você não errar na tradução? Quase zero, porque existem dialetos. Então, quando você lê a Bíblia e fala: "Ah, eu vou ler tal versão porque essa é melhor", tudo bem. A versão que é a mais próxima de tradução é a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Porém, nós não devemos estudar por uma só, pois tem coisas que a NAA erra, como por exemplo, lá em, não sei se é Isaías, está escrito que o justo é salvo pela sua fé, está escrito na linha A. Na NVI, que é a Nova Versão Internacional, está escrito que o justo é salvo pela sua fidelidade. Qual que está certo? Ah, mas é parecido, né? Fé, fidelidade, sim, mas como eu falei, então quer dizer que eu posso transformar casa, ali naquela frase que eu falei anteriormente, em mercado. É parecido, é um prédio parecido, o prédio desmoronou, mas não, né? Às vezes é um dialeto. Então, no caso aí, a palavra que foi usada no hebraico original pra para nessa frase, quer dizer fidelidade em hebraico, entendeu? Então quem acertou foi a NVI, porque aí tá falando da fidelidade de Deus, o justo é salvo pela fidelidade de Deus, né. O sua tinha que estar em S maiúsculo também. Então, você acaba por se você usar uma tradução só, você não compreende a mensagem, entendeu? Então, aí eu falo para você, nós somos salvos pela nossa fé? Não, nós somos salvos pela graça de Deus, a fidelidade ali é a graça de Deus, pela fidelidade de Deus a nós, seres humanos. Portanto, nós temos que compreender para a gente entender as passagens, né. Então, preciso de muito estudo seja feito para que a gente possa compreender de fato as coisas. Como naquela época dos apóstolos não tinha esse estudo, automaticamente Pedro e os outros apóstolos demoraram para reconhecer que Jesus tinha ressuscitado. Mas como? Eles não viram que Jesus ressuscitou a filha de Lázaro? O próprio Pedro estava junto, ele não viu Jesus ressuscitar o filho da viúva, ele não viu Jesus ressuscitar Lázaro 4 dias depois de morto? Gente, uma coisa é você ver o cara ressuscitar outras pessoas, agora outra coisa é você ver o cara se ressuscitar. Ninguém na face da terra havia se ressuscitado, entendeu? Então, era uma coisa ilógica, eles não conseguiam compreender, né. E aí que vem agora a mensagem para o nosso tempo, queridos irmãos. Do mesmo jeito que os apóstolos os dois reconheceram Jesus depois que eles acreditaram, nós hoje em dia é a mesma coisa. Nós só vamos compreender os textos bíblicos se nós acreditarmos em Deus. Se nós queremos acreditar, se nós queremos a verdade. Se Deus está vendo que nós estamos lendo a Bíblia por ler, ou por conveniência, né? Ou se nós não queremos enxergar a verdade, Deus não vai deixar que a gente enxergue. A gente pode ler a Bíblia, ter contato, até ficar frequentando a igreja ali, mas você não vai entender. Por quê? Porque Deus está vendo que você não está aberto a aprender, você não está querendo a verdade. Olha o meu próprio exemplo.
E eu não precisei ir em igreja nenhuma para me aprender a palavra de Deus, para me compreender as verdades divinas. Por quê? Porque eu estava aberto a conhecer a verdade. Eu estava aberto a conhecer a verdade de Deus. Então ele diretamente me evangelizou, né? Tá certo que eu assisti o Novo Tempo, isso ajudou bastante, né? O Arilton Oliveira, tal. Mas eu estudei a Bíblia sozinho em casa. Eu li a Bíblia inteira por conta própria. Eu, não, eu li de ponta a ponta. E eu li, e era uma Bíblia que não era da Adventista, era uma Bíblia que era da Igreja Universal, com anotações de Macedo. E eu fui evoluindo, aprendendo, coisas eu concordava com o que o Macedo falava, outras coisas não, né, que tinha as anotações dele. Mas eu consegui estudar a Bíblia, por aquela Bíblia me evangelizei. E aí eu posso dizer para vocês, Deus estava aberto a aprender. Eu orava antes de estudar a Bíblia. E é o que eu costumo fazer ultimamente. Às vezes a gente passa batida, mas aí eu paro de ler e eu oro quando eu lembro, quando eu orei. Porque é importante, porque Deus deu a iluminação aos canônicos para escrever a Bíblia, né? Ele deu a inspiração para os canônicos escrever a Bíblia. Inspiração. E ele próprio, o Espírito Santo, que quem inspirou os canônicos a escrever a Bíblia, ele vai iluminar nós para que nós podemos interpretar a Bíblia corretamente. Somente ele, sozinho nós não conseguimos, mas ele só pode nos iluminar se nós acreditarmos nele. Acreditarmos em Jesus, se nós queremos realmente a verdade. Agora, senão ele não vai poder nos iluminar. E aí nós vamos ficar cegos, igual os apóstolos ficaram naquele momento. Entendeu? E como disse Jesus, feliz daquele que acredita sem ver. Né? Então, queridos irmãos, nós precisamos estudar as escrituras, nós temos acesso, estudar com várias versões diferentes, estudar as profecias. Tem várias coisas no Velho Testamento escritas sobre Jesus. E o interessante é que as pessoas falam, ah, o Velho Testamento foi abolido, mas sem ele não é possível interpretar o Apocalipse, que é o principal livro da Bíblia, que reúne toda a Bíblia nele. Sem o Velho Testamento, a Bíblia se perde. Entendeu? Por quê? Porque toda a Bíblia ela foi baseada no quê? Na criação. Então, a Bíblia começa com que quando você vai fazer um curso de faculdade, na sua maioria dos cursos, eles começam sempre com uma disciplina base. Então, você vai fazer matemática, por exemplo. Você vai começar já lá, então quer dizer que a criança, por exemplo, vai na escola. Aí vai ter aula de matemática, já vai começar a ensinar para a criança função, fração, se ela não sabe nem as 4 operações? Não. Primeiro ela vai aprender as 4 operações, primeiro ela vai aprender quantidade, depois ela começa a aprender as 2 primeiras operações, adição e subtração, né, mais e menos, depois ela vai aprender multiplicação e dividir. Mas em primeiro momento ela vai aprender a fazer essas contas com quantidade para desenvolver a quantidade. Em segundo momento ela vai aprender a montar as continhas. Então é tudo por parte. A criança vai começar a aprender as letras, depois as sílabas, depois palavras. Então, tudo isso vai unindo uma coisa na outra. Aprendendo quantidade, ela vai começar a olhar a quantidade de letras que tem na palavra, de sílabas para poder montar a palavra. Você entendeu? Então, tudo tem unido. Na faculdade é a mesma coisa. Claro que tem exceções, como por exemplo, o curso que eu fiz de matemática, na Unicid, em São Paulo, ele entrava gente nova todo semestre, então não tinha essa disciplina base, então rodava, né? Então não tinha. Como também esse curso que eu estou fazendo aqui, da minha pós-graduação em teologia, não tem também a disciplina base para começar, porque todo semestre entra um novo. É o chamado tipo de curso modular. Né? E o curso que minha irmã da igreja está fazendo também, acho que de advocacia, lá de direito, também parece que é modular, também entra a gente nota no semestre. Então, é uma metodologia diferente de trabalho. Mas você tem que começar sempre com uma base. Então, o Gênesis praticamente é o quê? Deus está mostrando que ele criou o ser humano perfeito, né?
Mostra que o ser humano caiu em pecado, né, comendo da fruta proibida, por prepotência, arrogância, pois depois Jesus prova lá na cruz, no deserto, quando ele tá tentado 40 dias, 40 noites sem comer nada, ele foi tentar Satanás a transformar a pedra em pão, e ele não fez. Da mesma maneira que Eva foi tentada a comer a fruta proibida, quando ela tinha todas as frutas no Éden para comer, ela não precisava, ela não tinha fome. Então, Satanás induziu ela e ela caiu. Jesus provou que Eva poderia ter resistido, assim como Adão. Se ele resistiu com fome, por que que ela não podia? Ah, porque ele era Deus. Não, ali ele era humano. Ele não tinha nenhum poder ali, ele não usou nenhum poder dele. Ele sofreu ali com tudo que o ser humano poderia sofrer ali no lugar dele, ele sofreu. Ele teve fome, sede, provavelmente mal-estares, fraqueza, mas ele não transformou a pedra em pão. E ele poderia ter feito isso. Então, queridos irmãos, nós vemos o quê? Que nós temos que seguir esse exemplo. Então é estudando as escrituras que nós vamos compreender. Então, o Gênesis ele vai nos mostrar a base de tudo, como tudo começou, o porquê que veio o plano da redenção, né? E aí vai te mostrar o dilúvio, que Deus destruiu o mundo. Para que isso? O dilúvio nos ensina que Deus prometeu que ele destruiu o mundo com o dilúvio e destruiu. Agora, Deus promete para nós que vai destruir o mundo com fogo. Nós temos que ir se encaixando nas histórias, entendendo as semelhanças, percebendo as semelhanças, né? Noé foi o mensageiro ali que começou a falar que o mundo ia ser destruído por fogo, que eles tinham que mudar, que eles tinham que mudar, que eles tinham que se voltar para Deus, que não sei o quê, que não sei o que lá, e, com água, né, com dilúvio. E eles riam, achavam que Noé estava bêbado. Quando veio os trovões e a chuva, e aí eles perceberam que Noé estava com verdade, Noé estava dentro da arca trancado, e eles lá morreram tudo afogados. Depois a gente vê o quê? Que os apóstolos fizeram a mesma coisa que Noé, chamaram a atenção de Israel, que Israel ia cair, que Israel ia ser tomado cativo novamente, que ia ser atacado, e eles rejeitaram, espancavam os profetas, maltratavam, humilhavam, renegavam, perseguiam, né? Depois veio João Batista. João Batista veio proclamar a vinda do Messias. Ele alertou todo mundo que o Messias estava vindo. Ele começou a batizar, abrir caminho para o Messias. E ele foi preso e decapitado. O próprio Jesus veio para abrir os olhos, mostrando que ele era o Messias, que ele era o Salvador, que ele veio, que ele era o Redentor. E ele foi preso, torturado e morto também, crucificado. As pessoas não estão ouvindo a mensagem de Deus. E assim como as pessoas, Eva não ouviu Deus quando disse não comer da fruta proibida, hoje as pessoas também não escutam quando Deus fala não coma as carnes imundas. A história se repete. Assim como, como Caim não cumpriu o mandamento não matarás, muitas pessoas hoje também não cumprem, né? E também não cumprem o mandamento guardar o dia de sábado. Não terás imagens para adorar. Adorar somente a Deus. Mesmo vendo o que tanto Abraão quanto Jacó passaram, as pessoas continuam vivendo no adultério, vivendo na, 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 na bigamia, né? Você vê que esse negócio de divórcio, você vê que Abraão, ele sofre o que lá, ele se deita com a serva da esposa lá, porque a esposa pede porque ela não pode ter filho, Sara, e tem o filho Ismael, e ele é obrigado depois a expulsar tanto a serva quanto o próprio filho do acampamento. Jacó comeu o pão que o diabo amassou, literalmente, porque ele se casou com duas mulheres e teve duas concubinas. Tudo por quê? Porque ele se rejeitou a voz de Deus, né? É engraçado que na novela Gênesis, eles colocam Jacó fazendo uma oração antes do casamento. Uma oração que combinava muito bem com Jacó, que era homem de fé, né? E ele disse, Deus, hoje é um dia muito importante para mim,
que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Aí aconteceu a vontade de Deus, que ele acorda na cama com Lia, consuma um casamento com Lia. Ao invés de ele aceitar a vontade de Deus que ele pediu que acontecesse, ele faz o quê? E ficar só casado com Lia. Ele vai e toma Raquel também como esposa. Aí você fala, ah, mas é justo, porque ele queria Raquel, ele amava Raquel, e ele queria Raquel, e o pai dela enganou ele. Então é justo que ele casasse com a Raquel também. É justo para os olhos humanos, mas não é certo para os olhos de Deus. Qual foi uma das leis que Deus deu a respeito do relacionamento? Não se relacionar com duas irmãs. Por quê? Para não causar briga. Jacó, ele se relaciona com duas irmãs. E outra, o homem só poderia casar de novo se a mulher dele não desse filhos a ele. E Lia deu acho que 6 filhos para ele, não foi? 6 ou 7. Então não há necessidade, entendeu? Então, Jacó, ele foi omisso também com suas mulheres, quando elas pediram para que ele se deitasse com as servas, ele tinha que falar não. Mas ele foi omisso, entendeu? Então Jacó tinha que falar o quê? Desculpa, Raquel. Felizmente aconteceu, seu pai enganou a nós dois, mas agora estou casado com a Lia, não posso casar com outra. É a lei de Deus, eu não vou quebrar. Não adianta você querer me convencer do contrário. Procura outro homem para você casar e seja feliz. E ele tem que viver com Lia. Ah, mas ele não amava a Lia. Ele amava a Lia, assim, né? Interessante também na novela Gênesis que eles põem que Jacó encontra primeiro com Lia, depois com Raquel. E ele se encanta com os olhos de Lia, né? Só que ela estava disfarçada, ela estava usando um véu, uma máscara, coisa que só dava para ver os olhos dela. E ele se encantou, você tem olhos lindos. Uma pessoa com, ele ainda fala para ela, uma pessoa com os olhos lindos como o seu, não poderia estar chorando, sofrendo. Depois ele conhece Raquel e vê a exuberância de Raquel. Então ele fica apaixonado por Raquel, por uma paixão, uma atração física e não amor, né? Por isso que entender que são duas coisas diferentes. Tanto que depois que Jaquel luta, Jaquel, né? Eu uni Jacó e Raquel. Jacó luta com Jesus lá lá no deserto, e Jesus muda o nome dele para Israel, você vê que ele passa a viver com Lia, e ele rejeita por completo Raquel, né? Porque a Raquel também demonstrou muito interesseira com ele, que não amava, ela só casou com ele por interesse. E aí, ele acaba se tempo com Lia. Depois, a Raquel morre, né, no segundo parto, né, do Benjamim, que ao qual ela deu o nome de Benoni, né, filho da minha tragédia, da minha desgraça, da minha morte, né? E depois ele perde a Lia também. Perde a Bila, né, que é a concubina da Raquel. E ele só entra quando ele vai para Israel, só quem foi com ele foi a Zilpa, né? Entendeu? Então, a Lia também já tinha morrido. Mas ele amou a Lia depois. Então ele poderia ter amado a Lia. Se ele rejeitou a Raquel depois para ficar com a Lia, ele poderia ter feito isso já antes. Mas ele fez o quê? Ele preferiu ouvir a voz do coração dele, ele preferiu ouvir a ele e não a Deus. Fazer a vontade dele e não a de Deus. E é outra coisa que as pessoas fazem no dia de hoje, queridos irmãos. Então, para que nós possamos entender as escrituras e as profecias, nós precisamos abrir a nossa mente e querer aprender primeiro. Querer a verdade. E aí orar e o Espírito Santo vai liberar nossa mente, nós vamos enxergar verdades ocultas da Bíblia. Mas cuidado, porque no momento que essas verdades te for revelada, você estará sendo intimado e obrigado a cumprir essas verdades. Senão você perderá a sua salvação. É que nem eu. Eu descobri as verdades. Agora eu não posso mais descumpri-las. Eu não posso falar, ah, não, deixa quieto. Eu vou comer carne de porco porque e depois eu peço perdão a Deus. Não. Eu agora sei da verdade que não é para ser comido. Eu agora sei da verdade que é para guardar o sábado. Então eu não posso quebrar.
quebrar essa aliança com Deus, entendeu? Então os olhos são abertos. Com a revelação da verdade vem responsabilidades na nossa vida. Então, somente aquele que quer vai ser revelado. E quando você estuda as profecias, vai ser revelado o trabalho magnífico de Deus, a o que Deus vem fazendo por nós, né. Profecias que já se cumpriram, outras que vão se cumprir, você compreende a volta de Cristo, você compreende coisas que estão acontecendo no nosso tempo, por isso é importante ler Apocalipse, porque lá tem as principais profecias e várias explicações de Jesus, incluindo coisas sobre o livro de Daniel, e é na Bíblia que você vai encontrar as respostas, né. Eu chego em Apocalipse e leio que que é a mulher pura, Apocalipse 12, depois eu leio a mulher prostituta, o que é isso? Fala que o dragão vai perseguir uma mulher, mas o dragão não existe, né. O que quer dizer tudo isso? Aí eu vou na Bíblia e tô lendo. Aí eu li lá a passagem que Jesus diz que ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Aí eu leio, eh, logo em seguida está escrito que o homem é a cabeça da família e a mulher é o corpo. Eu chego à conclusão o quê? Que mulher quer dizer igreja, no Apocalipse. Igreja quer dizer o quê? O povo de Deus. Pois o povo de Deus nunca teve uma igreja, entendeu? Você vê que Paulo, eh, Pedro, os apóstolos nunca fundaram igreja nenhuma. Existia um movimento do cristianismo que era liderado pelo irmão de Jesus, Tiago Justo, mas ele era presidente, né, do cristianismo lá, daquele movimento. Porém, não tinha um prédio que falava que igreja de Jesus, não. Eles continuavam a frequentar o quê? As sinagogas, aonde que os apóstolos pregavam, eles iam no sábado, nas sinagogas. E as sinagogas eram de qual religião? Judia. Mas os apóstolos eram judeus? Não mais, eles eram cristãos. Então você percebe? Não existia igreja de Jesus. Então, prédio físico de igreja não vai salvar ninguém. Quando você lê lá igreja, você tem que ler povo de Deus. Entendeu? Nós somos o povo de Deus. Quem era? Eles falam, lá Israel, povo de Israel. Quem que era o povo de Israel? Não era o povo de Deus? Então, quando você lê hoje o Velho Testamento, você deve trocar onde está escrito povo de Israel, povo de Deus. Entendeu? Então, aonde eu quero estar? Em alguma igreja? Não, eu quero estar dentro do povo de Deus. Existe a igreja espiritual de Deus lá, o santuário. É nessa igreja espiritual que eu quero pertencer. Eu quero estar na minha salvação da graça. E eu sei que igreja nenhuma vai me levar à graça, nem adventista, nem qualquer outra. Mas eu posso utilizar, escolher um caminho no qual eu vou congregar. Eu escolhi a igreja adventista, porque foi onde eu consegui alcançar o que eu queria, e também porque a igreja adventista me permite guardar o sábado, né. Sendo um adventista, eu posso levar um comprovante que eu sou adventista e eu posso falar: "Não vou trabalhar no sábado", e a empresa é obrigada a aceitar, entendeu. Agora se eu falar só: "Não, eu não vou trabalhar no sábado porque eu guardo o sábado para Deus", eles iam falar: "Não posso fazer nada, se você não vir vai ser mandado embora". Agora com o respaldo de eu ser um adventista, de eu ter o comprovante, eles não vão poder mandar embora. Eles vão ter que engolir que eu não vou trabalhar no sábado, né. A menos que antes de ser contratado, depois que eu fui contratado, eles vão ter que engolir ou me mandar embora. Agora, se eles quiserem mandar, né, agora eles podem não me contratar se souberem disso antes, né. Então, não importa a placa que eu use, eu tenho que ser um servo de Deus. Não importa a igreja que eu frequente, eu tenho que ser um servo de Deus. Pedro não foi pregar lá para os gentios, para romanos, lá na casa de Cornélio, o centurião? Foi, não foi? Está escrito em Atos. E aí falou-se o quê? Que quem estava na casa do Cornélio foi convertido e receberam o Espírito Santo. O que quer dizer o quê? Eu posso ir pregar na igreja Assembleia, na igreja Universal, na Testemunha de Jeová, na metodista, na presbiteriana, na batista, congregação.
onde eu quiser eu posso ir pregar, né? Se me permitirem fazer uma pregação, né? Por quê que eu posso pregar? Porque eu tenho que levar a mensagem de Deus. Se Pedro não tivesse ido pregar lá, não teria havido conversão. Eu posso trazer pessoas a Deus e converter pessoas a verdades que elas desconheçam pregando nesses lugares. Então, eu posso pregar na igreja católica. A igreja católica nunca vai deixar ninguém pregar lá, né? Porque é o padre, é só o padre que fala na frente. Mas se deixasse, poderia. Poderia trazer um monte de pessoas a conhecer verdades que a igreja católica não ensina. Você entendeu? Então, eu estaria fazendo a minha obrigação, não estaria errado em pregar nesses lugares. Não estou errado em frequentar, entendeu? Eu estou errado, por exemplo, em aproveitar um dia de finado, no cemitério, e levar a mensagem de Deus, apresentar a verdade sobre a morte a pessoas que desconhecem. Não. Mas eu vi vídeo na internet de um homem revoltado porque algumas pessoas que eram adventistas estavam lá pregando a verdade da morte, da sepultura e do pó da terra, que não existia vida após a morte. E o cara ficou revoltado com aquilo, começou a querer atacar os adventistas que estavam lá, que era católico. Por que vocês estão vindo aqui hoje, num dia tão triste pra gente, está vindo aqui visitar os nossos mortos, você vem desdenhar da gente? Ninguém estava indo desdenhar, né? As pessoas estão indo ali para trazer um conforto, tentar trazer uma verdade para trazer um conforto. Só que o que acontece? Esse cara não estava aberto à verdade. Ele não queria saber a verdade, entendeu? E é o que a maioria das pessoas faz hoje em dia. Elas se cegam para a verdade que elas não querem a verdade. Elas querem servir a Deus. Elas sentem desejo. Porém, elas não querem abrir mão do mundo. Então, elas falam, eu vou na igreja tal porque ela é mais liberal, porque pode tudo, porque eu posso beber, eu posso ir na balada, eu posso tudo, eu posso ouvir minhas músicas, eu posso ouvir meus funk, eu posso ouvir tudo. Gente, é... mas Deus, ele é liberal? Deus aceita essas coisas? É essa a pergunta que você tem que fazer. É essa verdade que você tem que ir atrás. Não é a verdade que as igrejas estão falando, isso é a verdade que está na Bíblia, né? E por fim, eu vou contar uma história para vocês que me deixou mais abismado e arrepiado ainda, né? Eu sempre detestei funk, né? Sempre achei a música muito vulgar, as danças vulgares. Eu nunca fui muito chegado. Eu tenho um, dois, três funk ali no meu celular, no meu MP4, lá com tem mais de 500 músicas. Eu tenho algum outro funk nele, né? Mas aquele funk mais antigo, Claudinho Buchecha, nada dessas besteiras que tem hoje, né? Até a Eguinha Pocotó, né? Tal, né? O cachorrinho, né? Lá. E aqui que agora eu tô mandando. Vem aqui, tudo é na Cinderela, você é minha gatinha, você é minha cadela, tá? Eu tenho essas coisas, mas nem escuto mais, porque eu não gosto. Mas depois dessa reportagem que eu vi, dessa fala, aí eu fiquei, aí que eu não ouço mais mesmo. Um MC foi fazer um show na África. Na África. E aí começou lá, o show começou a tocar uma música no show. O pessoal fez parar o show e falou, essa música não pode ser tocada aqui, essas coisas não podem ser tocadas aqui. Por que não? Porque isso aí é invocação do demônio. Aqui a gente usa esse ritmo, né? Essa melodia, né? Podemos dizer, né? Essa batida, né? Que fala da música, para invocar demônios na magia negra. Vocês percebem? Gente, aí você olha as mulheradas dançando funk, quase peladas, indo até o chão, rebolando, faz um quadradinho de 8, joga de ladinho, né, não sei o quê, né, o creu, não sei o quê. Gente, eu só vi depravação em funk. Até hoje não, você vê, os caras estão cheios de tatuagem, coisa horrorosa, aquele MC Guimê parece um monstro de tatuagem. Tentando, colocando aquelas correntes de ouro, relógio de ouro, gente, que coisa feia. Eu, eu vejo cada vez mais o mal ali. Quando você vê as escrituras, quem é que tinha mania de fazer essas marcas no corpo, né, na Bíblia? Os filisteus, que eram um povo altamente pagão na Bíblia, né? Eles é que tipo, você vai ter marcas no corpo. Gente,
a coisa tá perdida. Você fala: "Ah, música inofensiva", não é, ela mexe com a gente, né. Você vê que você ouve uma música muito uma batida muito forte, quando você começa a ficar dançando, começa a se soltar, começa a coisa, entendeu. Então, você vê o quê? Que tá mexendo com você. Uma irmã da igreja, num culto lá que eu estava assistindo, ela pegou e falou que ela foi numa festa, as pessoas eram pessoas normais, não eram protestantes, as músicas eram músicas mundanas, estava tocando, e aquilo começou a deixar ela muito, eh, mal, cara, começou a se sentir legal, aquela situação, aquela energia, aquela coisa, ela queria ir embora, ela aguentou até quando ela não aguentou mais, ela pegou então foi embora, ela ficou um tanto para não para não ofender, não magoar os noivos e tal, e aí de repente falou: "Eu tô indo já, não tô legal", eu falei: "Tá bom". E acredite se quiser, ela é uma mulher de fé, todo dia de manhã ela tem um grupo lá com algumas mães, alguma coisa, faz orações e estuda a Bíblia todo dia de manhã e tal, e ela naquele dia levantou sem vontade nenhuma de fazer isso, no dia seguinte, quando ela acordou. Por quê? Porque a música mexe. Minha mãe fala assim, eu deixei muito de ouvir as minhas músicas também. Minha mãe fala: "Ah, você tocava tantas músicas aí, agora não toca mais, não sei o quê". Gente, a gente tem que ver que o ser humano muda, só que tem que ser para melhor. Você vê que as músicas da minha igreja, elas são músicas mais calmas, por quê? Se você vai louvar a Deus, você não tem que se acelerar, gritar, extravasar. Não, você tem que ir na igreja e sair o quê? Manso, calmo, relaxado, tranquilo, não acelerado. Eu vejo aí vídeos na internet, uma igreja, os caras dançando, parecendo um monte de demônio, todo louco lá, pulando, dando camarote em cima de mesa, fazendo danças lá. Meu Deus, gente, isso é coisa pra Deus? Que falta de respeito com Deus, né? Eu posso dançar? Claro que eu posso. Davi não cantou e dançou, mas Davi estava rebolando, Davi estava requebrando, estava vestido pelado, não, ele estava com a roupa lá de sacerdote, dançando, tocando a harpa dele, cantando, dançando, tocando a harpa lá, glorificando a Deus, levando a arca da aliança lá para Jerusalém. Mas uma dança que não é dança sensual, é uma dança para Deus. Então é uma dança mais você vai lá: "Eu canto e danço como o rei Davi", e vou fazendo uma dancinha, mas não uma dança de rebolar, de um monte de coisa, extravagar, entendeu? Mulherada aí falando das faces da mulher, mulher melão, mulher melancia, mulher filé, mulher não sei o pô, mulher pera. Gente, não dá. Aquela bicha louca que até morreu, né, lacraia, que dançava com esse servinho, né. Aí dá então, gente, né, você acha que é legal uma música que fala lá, a música da Kelly Key: "Vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando", tratando o homem como um cachorro, como um objeto. Aí as mulheres vão falar que é certo, muita mulher vai falar que é certo, muito bem. Então também é certo quando esse Serginho fez lá a resposta da música, falou: "Vem aqui que agora, eh, sai daqui, tu não é a Cinderela, você minha gatinha, você é minha cadela". Vocês gostaram que ele falava isso? Isso aí é errado. Tanto a mulher chamar o homem de cachorrinho, quanto o homem chama a mulher de cadela. Um não pertence ao outro não, os 2 são um só, um não tem que maltratar o outro, tem que tratar o outro como um subalterno. A mulher tratar o homem como um cachorro é achar como subalterno, pisar, fazer o que ela "Vem aqui que eu tô mandando", você não manda em ninguém minha filha, você não manda no homem não, e você homem não manda na mulher também não. Então, nós temos que parar de ouvir músicas que vai nos acelerar, música que vai nos acalmar. Eu amo ouvir as músicas da minha igreja, né. Eu tenho um Inário aqui com várias músicas que eu já deixei aqui como favoritas para ouvi-las, né, então é muito bom você ouvir as músicas, entendeu. As pessoas ficam ouvindo música achando que é balada, que é isso, não gente, nós temos que ouvir as músicas de Deus, para Deus, com Deus, compreende irmãos? Deus é pai, Deus não é padrasto, Deus é amor, lembre-se disso.
Nós temos que ser diferentes da humanidade. O povo chamado remanescente, o povo que vai servir a Deus é um povo diferente. Eu tenho que saber me vestir, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber ser diferente, ser de Deus realmente. Eu não posso simplesmente achar que eu estou de terno com uma Bíblia na mão que eu estou sendo de Deus, não. As minhas ações no dia a dia têm que mostrar isso. Porque não é na igreja que eu vou ser pessoa de Deus, que eu vou me salvar. Não, é o que eu faço no dia a dia que vai fazer diferença. Então, queridos irmãos, estude as Escrituras, faz com vontade de aprender, de querer a verdade. Abra sua mente, ore, peça a iluminação do Espírito Santo para que ele abra sua mente e coração, para que você enxergue as verdades, que você estude as profecias, que você entenda quem é esse Deus maravilhoso e extraordinário que nos criou, que nos redimiu do nosso pecado e que agora vai vir nos salvar e libertar desse mundo. Tá certo? Somente quando a gente lê as Escrituras Sagradas que a gente percebe que o livro de Apocalipse ele envolve todos os livros da Bíblia e que a gente estuda com várias versões diferentes, porque não adianta uma versão só, que você vai compreender. Nós precisamos ter acesso, entendeu? Muitas vezes a gente tem que ir na fonte, na escritura verdadeira, mas hoje em dia não tem mais as verdadeiras, né? Não, as originais já se perderam há muito tempo, mas existiram cópias que foram feitas iguais às originais, né? E como é que eles sabiam que eram iguais? Pois eles contavam o número de letras, o número de linhas, né, eh, número de palavras, né, e era letra por letra que era escrita. Se tivesse uma coisa diferente, eles rasgavam e faziam de novo, entendeu? Então eles faziam cópia, quando eles viam que estava exatamente igual, eles destruíam o que estava se decompondo no original. Então, temos ainda algumas escrituras antigas que ainda existem. Uma está sobre poder lá de Roma, no Vaticano, no museu. Mas eles não deixam ninguém chegar perto, né? Você entendeu? Mas tem cópias por aí. Então nós temos que ir atrás, nós temos que lembrar. Nenhuma versão que você usar na língua portuguesa, ela vai estar 100% certa. Nenhuma. Então você tem que ir atrás de procurar saber qual que é a versão mais apropriada para você. Tá certo? Muitas vezes o que você acha apropriado para você não é para o outro. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Que Deus possa abençoar todos nós com, com amor, carinho, tá certo? E que nós possamos querer estudar a Bíblia, porque somente quando a gente quer a verdade a gente enxerga, né? Entende? Jesus vai passar na nossa frente. Nós só vamos vê-lo, conhecê-lo, se nós acreditarmos nele. Senão nós vamos ver um homem comum. Nós não vamos reconhecê-lo. Uma coisa das escrituras. Eu não vou conhecer a palavra dele, a palavra que está nas escrituras, se eu não reconhecer quem é ele, quem é Deus. Entendeu? Eu preciso querer a verdade, eu preciso estudar a verdade. E não ir pela cabeça de pessoas que querem te enganar. Essa é a verdade. Tá certo, queridos irmãos? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor possa me iluminar, né, possa nos iluminar a querer a verdade, que nós possamos ser iluminados ao estudarmos a Bíblia e interpretarmos as suas profecias, as suas escrituras e possamos compreender a verdade e alcançar a graça de Deus da vida eterna. Senhor, esteja conosco sempre. Inunde nosso coração e não nos despace, Senhor. Eu, as pessoas que estão me ouvindo e os que estão inscritos no meu canal que não estão me ouvindo. Que todos possamos não ter paz e sossego se nós não estivermos em busca da verdade sempre. Cada vez que a gente se desviar de buscar a verdade, que Deus não dê sossego a todos nós. Que nós buscamos a verdade, mesmo aquelas pessoas que não estão me ouvindo, que estão inscritas no meu canal, que elas possam também não ter sossego em buscar a verdade, e possam querer a verdade e estar todos juntos na vida eterna, Senhor. Abençoe esse trabalho, Pai. Estamos aqui para servi-lo, Senhor. Que assim seja. E abençoe todos aqueles que estão trabalhando, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Todos aqueles que estão inscritos no meu canal, que estejam ou não me ouvindo, e os que estiverem me ouvindo que não são inscritos, Senhor. Ilumina todos, Pai. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Muito obrigado a todos. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com todos nós. Tá certo?
Que Deus abençoe a todos nós, ga tenhamos um grande fim de dia, que assim seja. Amém.